Olá, povo querido e abençoado do nosso Deus. Passando para fazer uma oração com vocês, orar um pouco ao Senhor, né? Nosso Deus. Você já percebeu que na nossa vida nós falamos muito mais com as pessoas do que com Deus? Até com os estranhos. Você acorda, dá bom dia para o seu marido, para sua mulher, ou filhos, ou pais, ou amigos, colegas de trabalho. E às vezes puxa até um assunto, conversa sobre o tempo, sobre outras situações, sobre economia, sobre os problemas financeiros do país, as dificuldades. Tem gente que fala muito mais das suas dificuldades com os parentes e amigos do que com Deus. E a Bíblia diz que devemos lançar sobre Ele, o Senhor, toda a nossa ansiedade. E Ele tem cuidado de nós. E devemos falar com Deus. Graças a Deus eu tenho falado com Deus. Mesmo com a voz às vezes comprometida. Foi muito cansativa a jornada nossa ali em Minas Gerais. Uma multidão, um mar de gente, né? E Deus abençoou sobremaneira, tá? Antes de orar, eu queria dizer para você, estou aqui com o martelo da justiça. Nós vamos enviar esse martelinho para você, tá? Estaremos enviando para você esse martelo da justiça, representando a palavra de Deus, como diz lá em Jeremias, né? Não é a minha palavra fogo e martelo? Dois símbolos da palavra de Deus, né? Tem outros, como a espada, mas um dos símbolos é o martelo. O fogo simboliza o martelo, porque ele esmiuça a penha. Ele quebra a pedra dura, né, dos caminhos. Então, nós vamos entregar para você, na sua casa aí mandar. Toma posse do grande propósito, honrando a palavra, honrando a obra, com uma oferta especial. E você receberá esse martelo, tá bom? 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do versículo 11, diz assim: a aliança do Senhor com Salomão. Aliança do Senhor com Salomão, que coisa maravilhosa. Uma aliança, ela tem os dois lados, né? Quando duas pessoas se unem, por exemplo, o homem e a mulher, o marido e a esposa, eles trocam alianças. Aquilo ali é um simbolismo, né? Simboliza pacto, simboliza compromisso, simboliza responsabilidade. Peço desculpa aí pelo barulho, às vezes o cão, ele vem de todo lado para impedir a obra, mas ele está repreendido, né, bispo, né, pastor Fábio? Em nome de Jesus. Mas vamos em frente então. Então a aliança, ela não pode ser só da parte do marido, ou só da parte da mulher. Não. Aliança, imagina o marido faz aliança com a mulher, mas a mulher também não assume o mesmo compromisso, né? Não faz os mesmos votos. Imagina uma das partes só fazendo, né? A mulher ou o marido, ou vice-versa, né? Então, não dá certo, não é casamento. E no caso do Salomão, ele realmente foi um privilegiado, né? Ele se aplicou na construção do templo do Senhor, na obra de Deus. Ele priorizou, ele tinha muitos compromissos, muitas coisas, muitas obras, mas ele priorizou o templo de Deus. Então ele construiu a casa de Deus, o templo de Deus e o palácio dele. E diz assim: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Olha a ordem das coisas. Vamos prestar atenção na ordem? Assim Salomão, falando da construção, acabou a casa do Senhor
e a casa do rei. Ele era o rei. Primeiro ele construiu o templo, a casa de Deus. Ou seja, ele colocou as forças dele, as energias, o trabalho dele, a dedicação dele na casa de Deus. Ele olhou primeiro lugar para a casa de Deus, depois para a casa do rei, para o palácio. Tá? E apresentou a Deus uma oferta, um sacrifício. Aí diz assim, quando Salomão, quer dizer, assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tá? Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e em sua casa, sempre priorizando a casa de Deus, prosperamente o efetuou, prosperamente o efetuou, ou seja, com sucesso. De noite apareceu o Senhor a Salomão, ele disse, ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Ou seja, você vai fazer as suas ofertas nessa casa e o seu povo. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, porque às vezes Deus faz isso. Você já percebeu que determinadas regiões, às vezes, chovem regularmente e outras, os céus são cerrados e fecha os céus, demora a chover? E quando falta chuva, falta vida, falta tudo, falta comida. Os animais não se alimentam, os homens não se alimentam, né? Então a chuva, quer dizer, a água é tudo, né? É essencial para a vida. Afinal, 70% do nosso corpo é água, é formado de água. E 70% da árvore também é água. 30% é celulose, 30% da árvore e 70% é água. Então Deus apareceu a ele de noite e falou, eu ouvi a sua oração. Olha que coisa boa. Quem de nós não queria ouvir isso, né? Deve ter alguma demanda na sua vida, alguma situação, provavelmente na saúde, ou na vida financeira, ou familiar, conjugal, sentimental, em que você já vem orando há algum tempo, já vem buscando, já vem esperando. E quanto mais o tempo passa e o problema não se resolve, aumenta as preocupações, né? Os pensamentos negativos. Será que Deus me ouviu? Será que Ele me atendeu? Será que Ele vai resolver o meu problema? Então, você fica na expectativa. Imagina Deus aparecendo para você na madrugada ou qualquer horário, dizendo, eu ouvi a sua oração. Que coisa maravilhosa. É tudo que a gente espera, né? E aí, ele aparece para Salomão de noite e ele fala assim, ouvi a sua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar os céus, ou cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, o devorador, Deus não faz isso debalde assim em vão, não. Deus não fecha os céus porque gosta de ver o homem sofrer, ou manda pragas de gafanhoto, de inseto para consumir a plantação de milho, de soja, de arroz, de café, a geada, porque não gosta, porque tem prazer nisso, não. Nós é que causamos isso, a nossa conduta, o nosso comportamento. Eventualmente o homem, ele realmente se rebela, ou relaxa, ou ofende a Deus, ou peca gravemente. Então a resposta é isso aí, é a escassez, é a falta de recurso, é a falta da atenção de Deus, do olhar de Deus. Deus é justo e o homem colhe exatamente o que ele planta. Se eu plantar boas coisas, tá? Se as minhas sementeiras elas forem boas, né? Benéficas, positivas, os frutos certamente serão abundantes, nutritivos e satisfatórios. Se as minhas sementeiras forem negativas,
e errôneas, aí eu vou colher os frutos amargos do erro, do pecado. É assim. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Mas no 14, mesmo ele, com essas medidas punitivas, ele diz assim, ó, se eu cerrar os céus, de maneira que não haja chuva, e se eu mandar o gafanhoto consumir a terra, se o meu povo que se chama pelo meu nome, ó, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente, ou seja, para sempre, tá? E estarão abertos os meus olhos, tá? E os meus ouvidos todos os dias, a oração que se fizer nesse lugar. Então essa é a promessa do Senhor, tá bom? Abra o seu coração, confia nele, busca ele, coloque a sua vida nas mãos dele. Seja um dizimista fiel da obra, um patrocinador. Dá uma ligadinha agora, faça a sua oferta de 300, 400 ou 500, até 1.000, ou mais, né? E peça também o seu martelinho da justiça. Vamos falar com Deus agora, vamos orar em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, nós entramos em oração na Tua presença e diz a Tua santa e gloriosa palavra, se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Tem muita gente esperando o Senhor ouvir a oração dela, a nossa oração, para curar o parente que foi acidentado, para libertar o marido do alcoolismo, das drogas, das más companhias, abrir uma porta na vida dele, para restaurar a esposa, a saúde, o amor, o coração, o carinho dela. Tem muita gente pedindo misericórdia do Senhor para as finanças, portas abertas, o empreendedor, o empresário, profissional liberal, o operário, o aposentado, o pensionista, o trabalhador. Neste mês da justiça, do trabalho, da justiça, da recompensa do Senhor na vida do seu povo, prospera os caminhos e a vida deles. Abra as janelas dos céus e derrama bênçãos sem medidas. Consagra a água e quem beber receba vida. Abençoa os dizimistas, os ofertantes, os patrocinadores, sem eles não podemos continuar. Levanta um exército sobre modo grande. Seja nosso juiz, nosso advogado. Dê a resposta, devolva tudo que tiraram da tua obra, por meio de fraude, de corrupção, de falcatruas, aproveitando da fragilidade dos homens e da justiça. Pai, tem misericórdia da tua obra e abençoa os bispos, as pastoras, pastores e missionários, os obreiros, os membros, os funcionários da obra. Abençoa o bispo Marcelo Oliveira, lá do estado de Goiás, que está aniversariando, sua família, sua esposa, pastora Aline, seus filhos, ministério, todo o povo ali de Goiás. Consagra essa água, mais uma vez eu te peço. Obrigado, Senhor. Amém, graças a Deus. Beba d'água abençoada. Graças a Deus. Dá uma ligadinha agora, manda sua mensagem. A transmissão ali de Minas, eu sabia, pelo que Deus fez ali, né? Um beijo para Belo Horizonte, Minas Gerais, todo o estado de Minas, meu estado de origem, aquele povo extraordinário. E quero mandar um abraço aqui pro Eduardo Cunha, Dani Cunha, o Anderson, meus parceiros, a Dani Cunha ali no Rio de Janeiro e ali em Minas Gerais,
o Eduardo e o Anderson. Que Deus abençoe. Obrigado pelo apoio aí, tá bom? Vamos abençoar sua vida no dia 10, na Santa Ceia da Justiça de Deus e das Bem-aventuranças. Santa Ceia da Justiça de Deus e das Bem-aventuranças no dia 10, com a mega imposição de mãos, a maior de todos os tempos, no próximo domingo. Vamos compartilhando aí o vídeo, tá bom? Vamos abençoar o canal. Inscreva-se, deixa o sininho ativado para você ser notificado. Um beijo no coração, fique em paz.